Olá, estamos no Pensar Contabilidade e hoje eu trouxe aqui para vocês a doutora Lígia Limeira. Eu sou a professora Lieda Amaral, coordenadora da trilha Mulheres Contadoras, e doutora Lígia Limeira é bacharel em Direito, bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduada em Direito Administrativo e Gestão Pública, secretária judiciária do TRE do Rio Grande do Norte, membro da Academia Norte-Rio-Grandense de Ciências Contábeis, onde também ocupa uma posição na Comissão da Mulher, conselheira do CRC-RN e participante ativa da Comissão da Mulher do CRC-RN, coautora do Manual Prático das Eleições, cofundadora do Programa de Educação Cidadã, Programa Brasileiro, né, de Educação Cidadã, o PROBEC, co-idealizadora do Setembro Cidadão. Como vocês podem ver, é um vasto currículo. Muito obrigada, doutora Lígia, por sua presença nesse nosso evento. É uma honra tê-la aqui conosco. Esse evento que é dirigido a profissionais contábeis e áreas afins. Então, temos advogados, administradores, engenheiros, tem um leque de pessoas. E essa trilha Mulher Contadora, das mulheres contadoras, é uma forma de nós darmos destaque àquelas que se destacam no âmbito de nossa profissão e das correlatas. Nesse sentido, é que nós vamos hoje falar um pouquinho acerca da participação da mulher nesse processo democrático que é a política nacional. E, nesse sentido, eu gostaria de, inicialmente, dizer que a doutora Lígia, ela tem assim, uma vasta experiência, é autora, em termos de processo eleitoral, participou conosco em uma outra trilha também, na trilha Contabilidade Raiz, onde trouxe os aspectos legais associados à questão político-partidária das eleições, 2020 especificamente, e essa apresentação será destinada à participação da mulher. Então, eu gostaria, sendo ambas norte-rio-grandenses, eu gostaria que você começasse explorando um pouquinho do protagonismo do Rio Grande do Norte no cenário nacional, né? Dessa participação. Seja muito bem-vinda ao Pensar Contabilidade. Eu que agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui, né, junto a esse grande público, né, que está aí prestigiando o Pensar Contabilidade e dizer da honra de participar dessa trilha, né, a trilha denominada Mulheres Contadoras, né, primeiramente por ser mulher, né, depois, em seguida, por estar acompanhada de uma mulher que eu admiro profundamente, né, Lieda Amaral, uma mulher absolutamente inspiradora, uma profissional fantástica, né, de quem eu me orgulho de expor, né, da amizade, de partilhar com ela a caminhada, a jornada lá na Academia Norte-Rio-Grandense de Contabilidade, e é uma honra, viu, Lieda, estar aqui ao seu lado, sobretudo por você coordenar essa trilha, né? Então, assim, a satisfação enorme de estar aqui contribuindo para esse debate que está sendo realizado, né, aqui junto a esse público tão distinto. Então, você começou me perguntando sobre o protagonismo no nosso estado, né? Eu me orgulho muito de ser potiguar, né? Muito mesmo. E tenho certeza de que, a partir de agora, as pessoas que vão conhecer um pouquinho da história, da nossa história, né, no que diz respeito a esse ativismo feminino, né, assim, digamos assim, essa incursão na política, né, aqui no nosso estado, vai também se encantar. Né, nós tivemos aqui nos idos de 1927, um senador da República, né, chamado Juvenal Lamartine, que decidiu concorrer ao governo do estado.
uma das bandeiras dele, né, já que o Congresso Nacional já havia se debruçado sobre essa matéria e havia negado o voto à mulher, né, foi justamente garantir a igualdade de gênero no que tange a possibilidade de votar e ser votado. E fez disso sua plataforma, né, de governo, e em cima disso, pasme, foi eleito, e em 1928, né, e daí porque o primeiro pleito que se deu, né, no próprio ano, nós tivemos a primeira eleitora do Brasil, né, uma professora radicada no município de Mossoró, né, que é o segundo maior município do Rio Grande do Norte, e que se chamava Celina Guimarães, e que marcou a história desse país, inclusive as bibliotecas que tratam de cidadania, né, da questão feminina, né, e os centros também, vocês vão ver pelo Brasil afora, batizado com o nome de Celina Guimarães, né, uma honra. Então, a partir de então, nós temos aqui muitas mulheres, assim, tivemos a história toda pontilhada por mulheres, e tinha uma bravia chamada Alzira Soriano, que resolveu se candidatar, né, à prefeitura de Lages, pela primeira vez na história do Brasil, uma mulher concorrendo a um cargo de prefeita municipal. E essa mulher foi eleita com 60% dos votos, né, a ponto de chamar a atenção da maior feminista, ativista feminina da época, a Berta Luz, que também era professora, né, na cidade de São Paulo, e se colocou à disposição de Alzira para auxiliá-la, né, na consecução das suas atividades enquanto chefe do Executivo Municipal. E foi show, viu, Lieda? Até hoje, Lages, assim, ela foi com certeza, do interior do estado do Rio Grande do Norte até hoje, foi a prefeita que mais somou com a construção de escolas, né, para o município, que é um município pequeno, mas ela se voltou para isso, né, se preocupou com a infraestrutura da cidade e realmente marcou a história do Brasil como primeira prefeita do Brasil, da América Latina, né, e em seguida, o Céu Fernando como primeira do Brasil, essa primeira vereadora no Rio Grande do Norte. E aí, a gente série de a história não só do mundo. Nízia Floré foi uma feminista tão dia a ela, publicada na França, além da França, né, assim. E aí a gente segue com Alta de Souza, que também foi uma grande feminista, né, assim, poetisa, escritora, marcou também a história do nosso país. E é interessante também, nós temos um nome peculiar, que é uma indígena, Clara Camarão, também na área do feminismo, né, assim, de uma tribo potiguar, e que lutou bravamente contra a invasão holandesa. É uma coisa, assim, bastante peculiar para a época, né? E isso não parou aqui não, tá? Isso aí a gente está falando, nós temos... exatamente, nós temos história contemporânea, nós temos aqui, por exemplo, Débora Seabra, né, a primeira professora com síndrome do Down no país, né, uma menina nova, né, já foi matéria nacional, já saiu no Fantástico, assim, porque ela exerce muito bem, né, o cargo, né, o de professora, né, de educadora. Isso é fantástico para a história do Rio Grande do Norte, né? Somos também o único estado brasileiro que possui 3 governadoras. E agora, ultimamente, né, na última eleição, elegemos a única mulher governadora do país, né? Isso aí realmente é histórico e marca o protagonismo do Rio Grande do Norte, né? E, assim, é motivo de muito orgulho para a gente que é dessa terra. Então, assim, é um prazer, nossa, absurdo estar repassando esses conhecimentos, né, a história do nosso estado para esse público, né, que engrandece o pensar contabilidade, né? E eu tenho certeza que muita gente vai se interessar e talvez pesquisar mais sobre o Rio Grande do Norte, né? Se transformar num pesquisador ou pesquisadora.
Mas é muito bacana e, assim, muito nos orgulha saber que somos raiz dessas grandes mulheres que nos antecederam. Perfeito. Ainda nesse papel na política, eu gostaria também que você discorresse um pouquinho acerca da evolução histórica legal até os dias atuais, quais foram os momentos mais marcantes do ponto de vista legal. Perfeito. Muito boa pergunta, viu, Lieda? É o seguinte, nós começamos, o Congresso Nacional começou a se preocupar com a figura feminina em 1997, com a edição da Lei das Eleições. Foi ali que implantou-se a cota de gênero, né? Cota de gênero é justamente aquela divisão de 70% e 30%, né, dos candidatos da eleição proporcional, né? Agora, veja bem, quando a lei foi editada, ele usava um conceito interessante, porque era só reservar, o verbo era infinitivo, reservar 30%, que nessa época nem era gênero, era sexo, 30% para um sexo e 70% por outro. Como historicamente a mulher, ela tem aqui no Brasil, a cultura da mulher ainda precisa ser muito engrandecida em termos políticos, né, de efetividade, de representatividade política, convencionou-se que os 30% era, na época, em 1997, do sexo feminino, né? Só que olha só, como o comando legal, ele dizia só reservar 30%, acabava que reservava e não preenchia, tá certo? Não preenchia. E aí houve uma luta das mulheres, das poucas mulheres, né, assim, porque hoje nós alcançamos um patamar de 15% de representatividade em média, né, mas, assim, nessa época, nós tínhamos menos de 10%, né, nós tínhamos menos de 10% de representatividade, por exemplo, na Câmara Federal. E aí houve um movimento e se modificou, né, essa questão para o verbo preencher, no lugar de reservar, né? E aí, quando nós temos também a Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096/95 e 95, né, mas que sofreu, né, uma profunda alteração com a edição da Lei 12.034 do ano de 2009. Então, ali, ele criou, né, a obrigatoriedade dos partidos beneficiados com fundo partidário de destinar pelo menos 5%, né, para programas de difusão, né, da participação política, né, das mulheres, né, foi trabalhado no ano de 18, né, que foi proposta pela Procuradoria da República, que correu sob o número 5.617, a ADI 5.617. Ali, o Supremo definiu, né, que os partidos políticos que recebessem fundo partidário, eles estariam obrigados a destinar 30%, no mínimo, observado o percentual de preenchimento da cota de gênero. Então, significa dizer que o partido que tinha preenchido a cota de gênero com valor maior, com percentual maior, ele também se obrigava à destinação desse percentual de recurso público. Então, se fosse 32%, 31%, 40%, a gente nunca chegou, nunca passou de 32%. Tá? O partido que mais fez pela mulher foi 32% de distribuição dessa cota de gênero. Então, ele teria que repassar para essas candidaturas esse valor. Então, foi um ganho extraordinário. E, aliado a isso, também definiu que as mulheres também têm o mesmo percentual, né, em programas, né, de rádio e TV em período eleitoral, né, a chamada propaganda eleitoral gratuita. Então, logo em seguida, foi demandado, foi criado, né, veio para o mundo jurídico o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né, e a partir de então, legalmente está lá posto que quem vai gerir esses recursos é o Tribunal Superior Eleitoral.
Então, houve uma consulta destinada ao Tribunal Superior Eleitoral, dizendo, o TSE, vem cá, o Supremo já falou acerca do fundo partidário, né? Sendo você o órgão que vai gerir o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, como é que fica essa história? É recurso público também. E aí, o pleno do tribunal, a unanimidade, decidiu-se pela mesma, né, o mesmo entendimento que foi lavrado pelo Supremo Tribunal Federal, daí porque as mulheres passaram a ter também direito a, no mínimo, 30% desses recursos. Então, sendo esses recursos, esse ano, da ordem de 2 bilhões e 34 milhões, professora Lieda, né, nós temos uma parcela considerável voltada para as mulheres. Né? Existe ainda uma luta que precisa ser feita pelas nossas congressistas, eu digo pelas nossas congressistas, porque, assim, são raros os homens que se debruçam sobre a causa feminina, sobre, né, assim, temos exceções, temos, mas, assim, a luta maior e os avanços que nós temos conseguido ao longo dos anos se deveram à luta da mulher, pela mulher. Tanto né? Que a ONU ela vem trabalhando o He for She para ver se os homens adotam uma postura de defender a participação da mulher nas várias áreas, mas ainda é algo muito tímido, né? Pois é. E aí, terminando, né, essa evolução histórico-legal, que é muito bacana, o ano passado, nós tivemos uma decisão muito, assim, muito contundente do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de alijar políticas, né, mulheres que são usadas como laranja, né, nas campanhas políticas. Então, lembra daquele preenchimento dos 30%, da cota de gênero? Então, muitos partidos se utilizam de má fé para colocarem mulheres ali, né, assim, claro, sempre tem uma parte que é mal intencionada também, mas a esmagadora maioria dos casos, você nem sequer sabe que você está atrelado àquele partido político, né, e ali, a partir dali, existem fraudes que são formuladas com compras junto a empresas fantasmas, enfim, e esses recursos são desviados. E o Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar, né, um recurso advindo de um município muito pequeno do Piauí, né, chamado Viçosa, né, naquele momento ali, ele vai e reconhece que aquela mulher que foi eleita, né, que figurava naquele processo como parte ré, né, ela foi condenada, né, justamente por estar figurando e foi naquele processo reconhecido o dolo, né, a intenção realmente dessa mulher em macular o processo eleitoral e desviar esses recursos. E com isso, o TSE reconheceu que toda a chapa estava contaminada, então era uma coligação, e no final das contas, professora Lieda, caíram 5 vereadores da Câmara Municipal daquele local, né, e foi assim uma coisa que marcou, né, a Justiça Eleitoral no sentido do fortalecimento, né, da causa feminina. Então, com certeza, nesse ano de 2020, né, quando teremos novas eleições, essa questão ela deverá ganhar mais respeito, ser melhor observada pelos entes partidários, justamente porque já tomaram, né, esse golpe por parte da Justiça Eleitoral, que está combatendo fortemente essa questão desses desvios, né? E, por fim, agora, muito recentemente, em maio de 2020, né, por meio de uma consulta que foi formulada pela senadora Lídice da Mata, baiana, né, que dirigiu a consulta ao TSE e figurou como relatora, então, presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, né, ela perguntou, ela, no caso, dirigiu uma consulta perguntando, à luz da Constituição, né, por que isso não seria estendido também à composição partidária dos partidos políticos. Eu achei absolutamente fantástico, né? E o TSE, por maioria, reconheceu esse direito também,
né, da mulher também participar da composição, né, das executivas dos partidos políticos, porque tudo nasce daí, gente, nasce daí, a raiz da história está no pensar, né, é o que está sendo desenvolvido, o que está sendo posto lá nos estatutos, que vão ter atuação nos diretórios estaduais, municipais desse país, e você, com a mulher, compondo esses quadros, obviamente ela vai ter um olhar diferenciado, né? E eu achei muito bonito no final o atual presidente do TSE, o ministro Barroso, rogar. Ele disse: eu queria fazer um apelo ao Congresso Nacional que não deixe isso somente ficar no mero entendimento do TSE, que isso passe a constar da legislação eleitoral, né? Assim, um homem em defesa das mulheres, né? Assim, eu sempre fico. Deveria ser uma coisa normal, mas eu sempre fico muito emocionada porque... Quando nós nos surpreendermos é porque ainda tem uma divergência muito grande, né, de postura. Pois é, Lívia, pois é. E em relação a esse processo eleitoral como um todo, em 2018, quais são, assim, os pontos, assim, que mais lhe chamaram a atenção, em termos de desafios, de dificuldades que foram enfrentadas no processo como um todo? Além do pouco apoio dos partidos às suas candidatas mulheres, né, e também da utilização delas para locupletamento ilícito, como malversação de recursos públicos, como eu já coloquei aqui. O que eu acho mais grave, o que eu achei mais grave, e que persiste, infelizmente, e nesse ponto eu quero fazer um recorte para deixar o nosso espectador aí, né, o internauta, deixar informado da seguinte questão, né? É muito comum as pessoas fazerem, assim, acusarem a Justiça Eleitoral de não estar avançando em certos aspectos, né? Assim, principalmente os voltados para a moralidade, para a transparência, e eu quero dizer, esclarecer aqui, em meio a tanta fake news que a gente tem por aí, né, que os conteúdos, né, são disseminados de qualquer forma, a gente acaba acreditando, é que o Tribunal Superior Eleitoral só tem o poder de regulamentar a lei, ele não pode legislar. E nesse aspecto, no que diz respeito à mulher, né, e essa garantia, né, que ela realmente obteve com esse entendimento, né, que começou no Supremo Tribunal Federal e foi estendido pelo TSE, infelizmente a disposição, quando a lei vai tratar desse assunto específico, ele diz que cabe aos partidos políticos definir os critérios de distribuição desses recursos. Então, assim, no momento que você entrega, não existe critério legal, e a Justiça Eleitoral não pode se sobrepor o que está na lei, criar um critério, porque aí ela estaria legislando. Então, só resta ao Tribunal Superior Eleitoral fiscalizar, né, e dar respostas à sociedade, né, as mais morais e mais, assim, possivelmente assentadas na jurisprudência que vai se criando ao longo dos anos, porque assim funciona o direito eleitoral brasileiro, né? Ele não se ampara somente na lei, mas também na doutrina e na jurisprudência. E assim se vai construindo a passos lentos. Então, o que a gente viu ano passado? Partidos dizendo que o critério de distribuição era quem eles, enquanto órgão executivo, né, achavam que tinham mais condição de se eleger. Ou então, critérios assim, não, nós vamos verificar, né, qual é aquelas mulheres que estão tentando há mais tempo, né, se elegerem. Então, assim, critérios absolutamente destituídos de qualquer razoabilidade, né? E aí, isso não mudou. Houve agora duas mini-reformas, né? Porque reforma eleitoral a gente ainda está para assistir nesse país. Duas mini-reformas, é uma coxa de retalho, inclusive,
eu estava lá falando, né, para o público da outra live, né, da outra Trilhas, que a lei das eleições, ela foi editada com o intuito, realmente, de definir uma lei, né, geral para todos os pleitos, uma lei definitiva, porque nós tínhamos uma lei editada a cada ano eleitoral. Cada pleito era uma lei diferente. E aí, de 1997 para cá, né, que marca a edição da 9.504, a chamada Lei das Eleições, nós temos decorridos 12 anos, mas nós tivemos 15 intervenções substanciais na Lei das Eleições. Então, me parece que não foi uma boa ideia, talvez, né, a gente realmente se fiar, né, nesse conceito. E o Congresso brasileiro, que está lá representando o povo, ele tem que realmente, né, acordar para Jesus. Mergulhar, né, no tema, né? E mergulhar, realmente fazer um estudo aprofundado, bem assessorado tecnicamente, né, para poder realmente fazer a reforma eleitoral que o Brasil precisa, né? E nisso, com toda certeza, a mulher, ela deve ter um destaque, né? Porque nós estamos aqui em grau de paridade, né, com os homens, obviamente, e precisamos realmente desse apoio, né, o apoio no que diz respeito ao campo normativo, né? Isso é muito importante para que nós sejamos respeitadas no campo político também. E você falando aí, me veio os desafios que nós temos com esta legislação que é tão especializada. É uma área muito especializada, a área de direito eleitoral, contabilidade, político-partidária. É uma área muito especializada e a gente ainda vê uma carência muito grande no mercado de profissionais de uma forma geral e de mulheres maior ainda. Eu tenho percebido isso ao longo... Eu ministro aula pelo Brasil inteiro e são poucas as mulheres que atuam efetivamente nesta área. E a gente falando assim em estatística, qual é o retrato? Se você tivesse que fazer um retrato do eleitorado, da participação da mulher, que retrato seria esse, em termos estatísticos? Professora Lieda, antes de ingressar no retrato, eu quero dizer aqui, e digo isso com muita certeza, com muita convicção, que nós temos que exercer a sororidade, né? Nós somos a maioria do eleitorado. Até há 2 anos atrás, nós éramos 51%. Na eleição passada, nós fechamos em 52%. Nós temos mais escolaridade, nós temos mais pós-graduação, né? E que nós, mulheres, vamos realmente concordar, né, aquecer com essas aberrações que a gente vê país afora, porque nós somos a força motora desse país. Nós somos 52% do eleitorado, entendeu? Obviamente que isso não é uma regra absoluta, mas nós temos que também acreditar mais nas mulheres, que têm realmente essa... Eu, pelo menos, eu não me sinto habilitada, né, a militar politicamente. Né? O meu papel político é na efetividade, na luta, né? Por enaltecer o nosso papel, né? Lutar dentro do meu dia a dia mesmo, dentro das minhas profissões. Exatamente, estou lá militando na academia, militando no Conselho Regional de Contabilidade, militando no TRE, e eu estou sempre nessa luta, à medida que sempre que posso, estou debatendo, não só fazendo eventos, mas também com as pessoas mais íntimas, promovendo um debate, né? Isso é sempre muito bom para a democracia e para a conscientização das pessoas, mas definitivamente quem vai mudar esse país somos nós, mulheres. Olha a nossa responsabilidade, porque nós somos a esmagadora maioria, somos 52% do eleitorado, mas tem boas notícias.
né, quando eu passo para a parte das estatísticas, eu tenho, por exemplo, que houve um expressivo aumento da votação em mulheres, né, o que me faz desconfiar que esse despertar da mulher já começou a acontecer, porque devido ao grande preconceito que a gente vivencia ainda na sociedade, obviamente que nós contamos com um público masculino, né, um eleitorado masculino, mas vamos combinar que, com certeza, ele é inferior, né, ao contingente feminino. Então, eu tenho a impressão que a mulher, ela passou, realmente, despertou para essa necessidade, porque quem vai lutar pelas políticas públicas, pela agenda propositiva da mulher, pela a sua ocupação dentro do mercado de trabalho, né, com certeza, em sua maioria, vai ser o quê? Mulher. Então, nós temos que nos ocupar e eleger mulheres, salvo se ela não tiver uma vida pregressa boa, né, se por algum motivo a gente tiver outros candidatos, assim, que realmente sejam mais preparados, mas há que se ter essa conscientização, acabar com essa história de enxergar o processo eleitoral como moeda de troca, né, como uma política de favores, né, como a gente tem visto ao longo dos anos, é a cultura do Brasil, mas isso está acabando com a gente, então está chegando uma hora, né, que a gente vai ter que realmente, dizer assim, exercer o que chama o direito jus esperneandi, né, que é o direito de espernear. Então, assim, quem é que vai exercer esse jus esperneandi? Junto realmente à classe política, somos nós mulheres, né? Então, assim, tem que haver realmente essa necessidade. E outro dado que eu trago interessante é o aumento do número de candidatas eleitas, né? Assim, isso aí é uma coisa que a gente vem acompanhando ao longo dos anos e tivemos um aumento de quase 5% com essas decisões do STF e do TSE, ou seja, na eleição do ano passado. Isso aí demonstra que nós estamos no caminho certo, né? Realmente, as pessoas dizem, eu sou contra a cota, eu sou contra isso, porque vocês não querem direitos iguais, mas, infelizmente, num país onde o machismo prevalece, o preconceito contra as mulheres prevalece, entendeu? Contra as minorias, no caso dos negros, né? Dos que têm orientação sexual diferente da maioria. Infelizmente, se a sociedade, ela tem uma cultura de não dar espaço para essas pessoas, isso tem que ser pensado, né? Tem que ser pensado de alguma forma, né? Eu sei que isso é uma coisa, assim, muito sensível da gente tocar, né? Porque nós estamos vivendo uma sociedade muito polarizada, e quem defende o oposto defende com unhas e dentes, mas a liberdade de expressão permite que a gente divague sobre esses aspectos, não é mesmo? E aí, com relação ao percentual de financiamento de campanha com recursos públicos, nós tivemos casos, a média de campanhas financiadas por recursos públicos é de 87%, mas no caso das mulheres, ela chega a quase 96%, professora Ulieta. Então, assim, como foi importante para as mulheres, né, a questão de essa destinação dos recursos públicos, que eu faço aqui uma crítica, só não concordo, assim, porque é dinheiro do nosso bolso, é dinheiro do povo brasileiro, do contribuinte, né, assim, eu só não concordo porque esse dinheiro, ele é retirado das emendas, né, as emendas coletivas dos estados. Da educação, exatamente, da segurança, isso é um absurdo, né, assim, então, na verdade, nós estamos pagando um preço muito alto, porque no momento que essas campanhas são financiadas com esses recursos que se destinariam, teriam essa destinação, nós estamos realmente deixando de angariar para nossos estados, né, nossos municípios. Estado, né? Exatamente, né, são direitos
direitos constitucionais que nos são negados historicamente negados, né? Então, assim, é lamentável isso, mas foi muito importante para a causa, né, da mulher na política, porque é quem realmente está financiando a campanha da mulher. Só precisa realmente a gente tentar ajustar essa questão dos critérios, né, de distribuição desses recursos, para que ela seja, atenda a sua finalidade, seja mais equânime, dê mais chance às mulheres, né, para que realmente elas possam ser auxiliadas, e não um grupo restrito que o partido acha, que eu não sei o que está por trás disso, né, de repente podem ter outros interesses obtusos por trás disso, como realmente se provou na campanha de 2018, né, e fica aquela casta que é privilegiada em detrimento de todo o resto. Então, isso aí é uma coisa que a gente vai ter que lutar por isso. Cabe também a nós, mulheres, também eleitoras, essa luta, né? Então, a gente vê que o cenário, ele se desenha positivamente a essa evolução que eu falei aqui para vocês, sobretudo a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, o entendimento do TSE que veio logo em seguida. Então, a gente se conscientizar de que esse assunto é nosso, da nossa responsabilidade, né, já que somos maioria perante, realmente, a eleição e perante também a nação como um todo, porque no momento que eu quero lutar pelo meu país, eu quero representar um povo, eu estou efetivamente exercendo política, né, como também existe outro exercício político, que não é partidário, mas é o da luta incessante por dias melhores, né, para nós mulheres, né, nós precisamos muito, nunca estivemos tão necessitados, inclusive na pandemia agora, né, houve um aumento substancial da violência doméstica, né. Exatamente, que é outra bandeira que precisa ser, e essa campanha, inclusive, do X na mão está maravilhosa, porque realmente é um assunto que tem que ser encarado. O que eu vejo também, doutora Lígia, é em relação, às vezes, à falta da capacidade empreendedora da mulher para se engajar na política. Talvez a gente tenha que despertar esse lado empreendedor, de querer fazer, de querer mudar e participar ativamente. Logicamente, para quem tem vocação, não é? Exatamente, eu também penso assim, viu, Lieda? E temos também uma forma muito bacana de trabalhar, que é moralizando o processo eleitoral, né? E por que não? Abraçando um nicho do mercado que se abre com muitas possibilidades, que é um nicho realmente de atuação nessa contabilidade eleitoral, né, professora Lieda? Então, quando temos profissionais sérios, né, e assim, agora eu invoco as mulheres que estão aí participando, né, do nosso congresso, a se engajarem nisso aí. Eu sou servidora da Justiça Eleitoral há 25 anos e afirmo, estou militando nessa área de prestação de contas há 20 anos, são 2 décadas de trabalho, e vocês podem acreditar no que eu estou dizendo, né, que nasce realmente da minha vivência. É um nicho de mercado muito interessante, que se descortinou, ainda é relativamente novo, já que todo partido político e todo candidato necessita de um profissional da área de contabilidade. Estamos muito, mas bastante necessitados mesmo de profissionais sérios. Advogado é necessário em todas as fases. Porque o processo é judicial, né? Agora a gente tinha sempre essa coisa meio capenga, né? O advogado, e agora está, né, né, estamos... de condições. Exatamente, temos condições similares. Então, você que está aí assistindo e deseja um bom nicho de mercado de contabilidade, eu indico ainda. A contabilidade eleitoral, né? A Justiça Eleitoral brasileira e o povo brasileiro, o processo democrático, está muito necessitado desse apoio. É um apoio especializado, mas muito bem remunerado, e que vai exigir somente dedicação da sua parte, porque existe um conteúdo jurídico também para ser assinado. Foi que assinar também o contábil, né? Mas realmente é algo a carreira.
Vocês viram por que nós a convidamos para participar? Essa apresentação maravilhosa, esclarecedora. Realmente, nós já estamos chegando ao final da nossa apresentação, mas eu fico sempre encantada ao escutá-la. É uma honra muito grande para nós termos doutora Lígia Limeira no Pensar Contabilidade e nos fazendo refletir acerca do nosso papel nesse processo político-democrático que nós precisamos ter permanentemente implantado em nosso país. Então, você que tem pretensões de participar de pleitos ou de assessorar quem participa desses pleitos, é importante que se atualize, se capacite, procure assistir cursos, treinamentos, palestras, muita leitura, carece de muita leitura, é uma área que você precisa de ter interpretação e vocabulário, a gente só adquire com a leitura, não é verdade? É verdade, viu, Lieda? Apoiadíssimo. Você se apropria. Então, eu gostaria de agradecer de coração essa sua participação, que foi muito relevante para a nossa trilha, não só para a trilha, mas para todo o Congresso. A doutora Lígia apresentou também uma palestra na Trilha Contabilidade Raiz, onde fala do processo eleitoral de uma forma mais ampla, prestação de contas, a evolução legal. É importante que vocês passem por lá também. Não esqueçam de curtir essa apresentação, deixar os seus comentários, repassar para os amigos. Nós temos hoje 18 trilhas simultâneas. Eu coordeno 2 das trilhas, a trilha Contabilidade Raiz, onde as normas contábeis e os aspectos contábeis são discutidos, e a trilha de mulheres contadoras, na qual a doutora Lígia agora nos deu a honra de apresentar esse passeio. Ela ia falando e eu ia imaginando esse passeio ao longo do direito eleitoral, da participação da mulher, de como nossas raízes, né, se materializam em termos de participação ativa no processo. Eu gostaria que você fizesse as últimas considerações e que mensagem você tem para esse mulherio que está nos assistindo e também para os homens que estão nos prestigiando nesse momento. Lieda, eu quero, antes de tudo, agradecer demais e quero dizer da minha honra. Eu experimento uma honra muito grande, muita gratidão por estar aqui nesse momento, né, conversando com todos vocês, né, com a gente se conhecendo um pouco, né. Fico muito feliz pelo convite, quero agradecer de coração a você. E a mensagem que eu deixo é o reforço, né. Jamais se esqueçam da força de vocês, da importância de você, mulher, né, para os rumos que podem tomar esse país. Nós somos literalmente o sal da terra, o sal desse solo brasileiro que nós pisamos todos os dias. Então, você que vai se candidatar, muito boa sorte, estude, se municie de bons profissionais para lhe assessorar. Você que vai votar, né, assim, que não vai concorrer, mas vai votar, você se intere realmente da vida pregressa dos seus candidatos, né, estude realmente a atuação dele ao longo do tempo, porque, com certeza, a gente vê delineado, né, na história, no histórico daquele candidato, realmente a vida e a que ele se presta, ele se destina, né, e nós todas nós juntas, né, sejamos candidatas, sejamos eleitoras, sejamos profissionais de contabilidade, né, atuando nessa área, no processo democrático, todas nós estamos imbuídas de uma necessidade maior, né, que é a necessidade de eleger, né, a ação de ir lá e depositar, né, o nosso voto, né, naquelas pessoas que vão dirigir o nosso país, o nosso estado, os nossos municípios, né, que é mais sagrado do que um município, que é quem abriga a gente.
Então, muita conscientização política, a gente está precisando disso, de debates democráticos, investiguem a verdade dos fatos, né? Muito boataria saindo por aí, sendo tomada como verdade absoluta, isso é muito ruim, essa polarização que está tomando conta do país, né? Fake news é uma coisa realmente assustadora, né? E jamais se esqueçam que nós representamos 52% do eleitorado, né? Não somos xirra, viu? Mas temos a força também, né? Não é verdade? Muito obrigada. Vamos para a luta. Vamos à luta. Vamos. Nos despedimos de vocês. Aproveitem o Pensar Contabilidade. Aproveitem as outras trilhas e que dessa palestra você tenha tido aquele insight de se especializar nessa área, procurar conhecer um pouco mais do processo político-democrático que precisamos nesse nosso país e que nós somos parte da solução. Muito obrigada, doutora Lígia. Até a próxima oportunidade de nos encontrarmos.